Assim diz a palavra do Senhor. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. Bom, aqui na palavra de Deus você vai entender que a Bíblia está nos falando de Paulo e Silas. Quando Paulo teve uma visão na qual alguém chamava ele em Macedônia. A Bíblia nos diz que Paulo não hesitou em atender o chamado do Senhor. E quando ele chega em um certo lugar, onde a Bíblia diz que havia umas mulheres reunidas, e eles ali acreditando que havia uma oração, eles ali chegaram e começaram a falar da pessoa do Senhor Jesus. E no meio daquelas mulheres havia uma chamada Lídia. Essa, por sua vez, era vendedora de púrpura lá da cidade de Tiatira. E a Bíblia nos diz que esta mulher vem a reconhecer a Jesus e, sendo batizada, ela roga que os servos do Senhor permanecessem na sua casa. A Bíblia diz que elas insistem tanto que constrange a Paulo e Silas permanecer na casa dela. E a Bíblia nos diz que quando ele está indo à oração, uma moça, uma mulher daquela região se colocava de pé e falava: aí vai os servos do Deus vivo. Porém, Paulo entendia que na vida daquela mulher não era o Espírito Santo. Ele entendia que na vida daquela mulher não era Deus falando pela boca dela, mas era uma mulher aprisionada por espíritos malignos, que era usada pelos senhores daquela época para adivinhar as coisas. E a Bíblia diz que o trabalho daquela mulher na adivinhação dava lucro para os homens que ali estavam. Porém, um certo dia, a Bíblia diz que Paulo, indo para a oração, ele não suportou ouvir o grito da mulher que falava: aí vai os servos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Paulo, entendendo que quem estava falando pela boca daquela mulher eram espíritos malignos, ele retornou, repreendeu o mal que estava sobre a vida daquela menina, e a Bíblia nos diz que no mesmo instante ela foi liberta. Olha só a primeira coisa que eu entendo: Deus, ele tem um propósito para tudo. Não foi por acaso que Paulo adentrou naquela cidade, não foi por acaso que Paulo estava onde ele estava exatamente naquela hora. Deus, ele tinha uma obra de libertação naquele lugar. Olha só, entende uma coisa da parte do teu Deus a partir de agora: Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Ele está no controle de tudo e tudo acontece no tempo dele. A Bíblia diz que naquele momento aquela menina foi liberta. Houve libertação naquela vida. Porém, isso trouxe grandes transtornos para Paulo, porque a Bíblia diz que os senhores que ganhavam dinheiro com aquela menina não se sentiu alegre, não se sentiu regozijado com aquilo, porque o espírito de adivinhação que estava sobre a vida daquela moça saiu. Ou seja, junto com ele foi o lucro, junto com ele foi o dinheiro, junto com ele foi todos os projetos que aquele homem tinha para a vida daquela menina. Olha só o que é que Deus manda te dizer. O Senhor, ele entra com uma obra de libertação, ainda que o inferno saia perdendo, ainda que o inimigo saia no prejuízo, ainda que muitos fiquem furiosos. Deus manda te dizer: vai ter libertação na tua casa, vai ter libertação na tua história. Deus vai dar prejuízo para Satanás aí dentro. Deus vai dar prejuízo para Satanás dentro dessa circunstância, porque Deus, ele vai cumprir os propósitos dele na tua história. A Bíblia diz que quando aqueles homens ficaram sabendo que a menina havia sido liberta, logo eles se perguntaram por intermédio de quem aquele espírito maligno havia batido em retirada. A Bíblia nos diz que eles descobriram que Paulo e Silas
indo para a oração, vieram a repreender o mal que estava na vida daquela menina. A Bíblia diz que eles começaram a se levantar contra Paulo, começaram a se levantar contra Silas, dizendo que levam ele para o meio da praça pública. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá, uma grande multidão se levantou unida contra eles. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Você acha mesmo que vai dar prejuízo para o inferno e o inimigo vai ficar satisfeito? Você acha mesmo que vai estar orando, que vai estar consagrando, que vai estar buscando, que vai estar pelejando no reino espiritual, pela tua casa, pela tua família, pelos teus, pelo projeto de Deus na tua história, e o inimigo vai ficar quietinho? Não. A Bíblia diz que uma grande multidão se levantou contra Paulo e Silas. Olha só, talvez na tua história, nesse exato momento, você esteja contemplando multidões se levantando contra você. Multidões de problema, multidões de impossíveis, multidões de afronta, multidões de calúnia, talvez estejam vindo sobre a tua vida. Mas Deus manda te dizer, ei, fazer a obra nunca foi fácil. Cumprir uma promessa, um projeto de Deus na tua história nunca foi fácil, não. Porque o inimigo, ele não fica satisfeito quando ele vê que Deus está realizando os seus propósitos através da tua vida. Quando ele vê que Deus está entrando com libertação no teu casamento. Quando ele vê que Deus está entrando com providência dentro da tua casa. Com certeza ele levanta as suas multidões para tentar te entristecer, para tentar te enfraquecer, para tentar te desanimar. Talvez você nos últimos dias tenha dito para o teu Deus, Senhor, são multidões levantando contra mim, são multidões de problemas, são multidões de impossíveis, são multidões de afronta, eu vou desistir desse negócio. Deus manda te dizer, sabe por que o inimigo tem se levantado contra a tua vida? Porque você tem prosperado naquilo que Deus tem colocado no teu coração. O inimigo só se levanta contra algo quando ele está perdendo terreno. Por que você está pensando em retroceder, em desistir, em largar aquilo que está na palma da tua mão? O inimigo não se levanta dentro do território dele para tentar destruir aquilo que é dele. Ele só se levanta quando ele vê que ele está perdendo terreno. Então, se nos últimos dias as coisas têm estreitado na tua vida, se nos últimos dias multidões têm se levantado contra você, é porque o inimigo tem perdido terreno nessa história. Então é motivo de, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das calúnias, mesmo diante dos problemas, é motivo de abrir a boca e glorificar o nome do Deus que te chamou e não te abandona. Seja fiel a Deus, mesmo com as multidões se levantando, mesmo com as multidões te difamando, mesmo com as multidões vindo com calúnias contra você. Deus manda te dizer, vença as multidões. O segredo de alcançar o milagre, o segredo para alcançar a promessa, o segredo para ver providência de Deus na tua vida é vencer as multidões. Se você, diante das multidões, você se render, você nunca vai conseguir chegar até onde Deus quer que você chegue. Você vai ficar cabisbaixo na beira do caminho e nunca vai ver a história mudando. A Bíblia diz que uma mulher sofria há 12 anos com fluxo de sangue. E sabe o que é que tinha entre ela e o seu milagre? A Bíblia diz que tinha uma multidão entre ela e Jesus, entre ela e o Deus Todo-Poderoso, entre ela e o Deus do milagre. Havia uma multidão, mas a multidão não foi o suficiente para ela desistir. A multidão não foi o suficiente para ela retroceder. A multidão não foi o suficiente para ela abrir mão do seu milagre. A Bíblia diz que ela rompeu aquela multidão, tocou na orla do mestre, no mesmo instante ela foi sarada. Olha o que é que Deus ele manda te dizer. Não permita que essa multidão te faça desistir. É tempo de romper as multidões, é tempo de romper este problema, é tempo de romper esta barreira, parar de dar desculpa e chegar até a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que um certo dia um leproso, quando Jesus descia do monte, junto com uma multidão, observe só, a Bíblia diz que ele vinha junto com uma multidão, porque sabiam que Jesus estava descendo do monte, e quando eles chegaram até a pessoa de Jesus, a Bíblia diz que aquele leproso começou a adorar.
A Bíblia diz que aquele leproso se prostrou na presença do Senhor. E o Senhor, ele não olhou para a multidão, não. Ele olhou para aquele verdadeiro adorador. Era leproso, era, mas era adorador. Tava doente, tava, mas era adorador. Tinha impossível na vida dele, tinha, mas era adorador. Jesus ignorou uma multidão inteira só para dar atenção para aquele homem que estava adorando. E você fica aí dizendo que não pode chegar até a pessoa do mestre porque tem um problema A, tem um problema B, tem um impossível, tem uma afronta, está com teu coração triste, está com as tuas mãos feridas, está com teu corpo cansado. Você fica dizendo da tua lepra para Jesus, você fica apontando pro teu problema para Jesus. Jesus, ele manda te dizer, ele não quer ouvir o teu problema, ele quer ouvir a tua adoração. Porque quando tem adorador, Jesus ignora multidões só para receber a adoração daquele que está prostrado. Ainda que o seu corpo esteja se desmanchando em pedaços, a sua adoração ainda está inteira. A sua adoração ainda consegue chegar ao trono. A sua adoração ainda consegue aproximá-lo do mestre. Deus manda te dizer, rompa as multidões e chegue perto de Jesus neste momento, não olhando para a tua vida, mas olhando para o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que uma grande multidão se levantou contra Paulo e Silas. Sim, e sabe o que a Bíblia ainda complementa? A Bíblia ainda nos diz que a ordem era, diante de todos, naquela praça, onde havia uma grande multidão se levantando contra eles, ainda açoitá-los com vara. Sabe o que isso significa? Significa que a partir daquele momento, aquela multidão, aquele que ali estava acusando a Paulo e Silas, ia fazer feridas no seu corpo. Eles iriam ferir a Paulo e Silas com açoites. Quantas vezes nós na caminhada temos a nossa alma ferida, temos o nosso coração ferido por multidões, temos a nossa história ferida, e quando nós nos vemos sangrando no meio do caminho, nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, porque a nossa alma foi açoitada de maneira injusta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é que Deus estava permitindo que viesse sobre a vida de Paulo e Silas? Deus estava permitindo que viesse sobre a vida deles as marcas de Cristo. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Sabe para que é que vai servir essas feridas que estão se formando no teu corpo? Sabe para que é que vai servir esta ferida que está se formando na tua alma? Sabe para que é que vai servir estas feridas que foram abertas com açoites de maneira injusta contra a tua vida? Só vai servir para fazer marcas, mas essas marcas irão glorificar a Deus, porque serão as marcas de Cristo. Você vai poder olhar para o teu casamento e vai poder dizer, por um pouco de tempo as multidões conseguiram ferir aquilo que era meu, mas o meu Deus nos restaurou e hoje eu carrego a marca de Cristo na minha história. Você vai poder olhar para essa ferida da fofoca que foi aberta na tua história e vai poder dizer, por um pouco de tempo as multidões das afrontas me feriram, porém o meu Deus me restaurou e hoje dessas feridas eu só tenho a marca de Cristo e nessas marcas o meu Deus é glorificado. Deixa ferirem, deixa machucarem. Deus está formando marcas na tua vida. Quando estas feridas cicatrizarem, você vai poder abrir a boca e dizer, esta é a marca de Cristo na minha história e eu tenho a prova de que eu sobrevivi porque Deus me sustentou diante das multidões que se levantavam contra mim. Talvez você tenha pensado em desistir porque a ferida está sendo grande. O sangramento está sendo grande, os açoites nas tuas costas estão sendo grandes. Nós fazemos parte de uma geração que estamos acostumados a levarmos tapinhas nas costas, a levarmos elogios, a nos depararmos com os aplausos e agradecermos, mas quando as afrontas vêm, quando os açoites chegam, nós queremos desistir e Deus manda te dizer, eu não tenho levantado uma geração de aplauso, não, eu tenho levantado uma geração que carrega marcas de Cristo. Eu tenho levantado uma geração que suporta açoites. Eu tenho levantado homens e mulheres de Deus que suportam as feridas que a vida lhe causa sobre eles, mas não negam meu nome na face da terra.
Por vezes nós iremos ter que suportar as feridas que nos são causadas. Aí eu vou sair desta igreja, aí eu vou largar a fé, aí eu não vou mais congregar, eu não vou mais ajudar, eu não vou mais fazer, porque os açoites estão vindo. Deus manda te dizer: ei, o Senhor está gerando marcas na tua história, suporta. Deus, ele não vai permitir que estas feridas ceifem a tua vida, não. Deus não vai permitir que estas feridas ceifem o teu casamento, mate a tua história, mate o teu ministério, mas Deus vai permitir que estas feridas que se formam no teu corpo apontem para a glória dele. O Senhor, ele manda te dizer que ele está procurando homens e mulheres que suportam as dores dos açoites sem murmurar. A Bíblia diz que eles tiveram o seu corpo açoitados. E ainda assim, sabe o que foi que eles fizeram? A Bíblia diz que depois de serem lançados no cárcere interior, com seus pés amarrados no tronco, feridos, machucados e humilhados, sem ter feito nada de mal para ninguém, a Bíblia diz que dentro da prisão eles não conteram a sua adoração. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se dentro desta situação de vergonha, se dentro desta situação de afronta, se dentro desta situação de impossível, você não conseguir conter a tua adoração, você vai ver o sobrenatural de Deus que vai chegar aí neste lugar. A Bíblia diz que presos, Paulo e Silas não estavam soltos. Paulo e Silas não estavam deitados em uma cama confortável. Paulo e Silas não estavam com pernas esticadas em cima de um sofá, não. A Bíblia diz que eles estavam feridos, eles estavam humilhados, eles estavam castigados, eles estavam presos no cárcere interior. Mas a Bíblia diz que dentro daquele cárcere ele decidiu tomar uma atitude que atraiu a atenção de uma maneira tal que Deus enviou um sobrenatural. A Bíblia diz que quando eles estavam presos, eles começaram a adorar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se tem algo estranho, é verdadeiro adorador na terra. Sabe por quê? Porque é ele levando açoite e dando glória, é ele levando calúnia e dizendo aleluia, é ele sendo difamado e rendendo inaltações ao nome do seu Senhor. Verdadeiro adorador é coisa estranha, meu filho. É preso no cárcere interior com o pé amarrado no tronco e entoando hinos de louvores a Deus. É por isso que quando alguém chega na tua casa não entende por que a situação tá tão difícil desse jeito, mas o hino de louvor e adoração tá truando lá no rádio. Tem gente que não entende por que você passa uma luta tremenda aí onde você está, mas quando chega na igreja, quando passa por alguém na rua, quando vai no mercado, trata todo mundo bem com um sorriso que ninguém nunca viu igual. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo de Deus. Ele nos faz suportar os açoites, ele nos faz suportar as lutas, ele nos faz passar pelas provações sem negar a nossa fé. O que muito me entristece nos últimos dias é que tem gente por tão pouco negando a fé, porque as multidões têm se levantado. As multidões têm açoitado, as multidões têm vindo contra a vida e de repente a pessoa está querendo negar a fé. Deus manda te dizer: ei, a tua fé é exatamente aquilo que vai fazer com que você alcance algo sobrenatural da parte de Deus na tua história. Não perca a tua fé. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam naquela prisão, porém eles não conteram a sua adoração e eles começaram a orar e a adorar. A Bíblia diz que eles oraram e que eles adoraram. Olha que coisa extraordinária. Sabe o que é que eu fico imaginando? Eu fico imaginando Paulo e Silas de roupa rasgada, porque a Bíblia diz que rasgaram as vestes dele, ou seja, vergonha. Rasgar as vestes é motivo de vergonha. Ei, olha só o que Deus está mandando te dizer diante desta vergonha que tem vindo sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua história, sobre o teu ministério. Começa a orar ao nome do teu Deus e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. A Bíblia diz que com as vestes rasgadas, que simboliza a vergonha, com as costas feridas, que simboliza as feridas que se formam na nossa história, eles não hesitaram em começar a orar, em começar a adorar. E eu fico imaginando aqueles que cercavam a Paulo e Silas olhando e dizendo: o que é que está acontecendo dentro daquela prisão?
prisão, que eles adoram, que eles oram, que eles cantam. Eu por muito menos estou aqui quase chorando. E esses homens estão feridos, esses homens estão machucados, esses homens estão envergonhados de maneira injusta e ainda conseguem abrir a boca para adorar e exaltar ao nome do Deus que eles servem. É exatamente isso que Deus quer da tua vida. Dentro desta prisão, abre a tua boca e adora. Dentro desta cadeia, abre a tua boca e ora. Dentro desta vergonha, enaltece o nome do teu Deus. Não olha para a tua ferida, não olha para o teu problema, não olha para os açoites, não olha para a tua vergonha, não olha para o teu impossível, porque dentro desta prisão o Senhor vai fazer algo sobrenatural. A Bíblia diz que quando foi próximo da meia-noite, imagino eu que Paulo e Silas não chegaram meia-noite na cadeia, não. Paulo e Silas provavelmente chegaram no período da tarde, beirando para a noite. E a Bíblia nos diz que quando foi perto da meia-noite, ou seja, eles já estavam adorando há muito tempo naquele lugar, e eu imagino eles exaltando, adorando e ninguém entendendo nada. Mas chegou um momento que a Bíblia diz que um terremoto invadiu aquele espaço, abalando os alicerces daquela cadeia, abrindo as portas daquela prisão e dando liberdade a Paulo e Silas e todos que com eles estavam. Olha só o que Deus manda te dizer: a tua adoração, ela atrai o sobrenatural de Deus. A tua adoração atrai o milagre do Senhor para a tua história. A tua adoração atrai a providência de Deus para a tua dispensa. A tua adoração atrai a transformação de Deus para a vida do teu marido ou da tua esposa. A tua adoração atrai a transformação para a vida dos teus filhos. A tua adoração atrai o terremoto de poder que transforma completamente o ambiente. A Bíblia diz que Deus entrou com terremoto naquele lugar. Olha só o que é que Deus manda te dizer: não te preocupa não, porque tudo isso que você está passando só vai servir para uma coisa: para as portas se abrirem, para as cadeias se quebrarem, para as prisões se romperem. Então adora, 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 porque o Senhor é aquele que faz o teu milagre, o teu impossível. Estas feridas só irão servir para uma coisa: para te dar a oportunidade de adorar em meio à dor, de adorar em meio ao sofrimento, de adorar em meio à lágrima, de adorar em meio ao impossível. Então não te preocupa não, porque cada ferida que se formou em cima de você só vai mostrar que você carrega na tua história as marcas de Cristo, porque mesmo ferido você adorou, não negou a fé, e Deus enviou o terremoto de poder, abrindo as portas e quebrando as cadeias na tua história. Deus, Ele é contigo. Não se sinta abandonado pelo Senhor. Não se sinta rejeitado por Deus, porque Ele é aquele que faz o que homem não pode fazer. Que o Senhor, Ele ministra esta palavra no teu coração e você entenda que as feridas que se formaram na tua história é Deus fazendo marcas de Cristo na tua vida. É Deus marcando a tua caminhada. E você vai poder dizer que passou por calúnia, passou por fofoca, passou por traições, passou por difamações, passou por todos os impossíveis, mas não negou a fé e carrega as marcas de Cristo. Feridas que um dia foram abertas, mas o Senhor cicatrizou porque você permaneceu fiel. Que Deus, Ele lhe abençoe poderosamente. Se você foi edificado através desta palavra, compartilhe com alguém. Não permita que esta palavra fique só no seu coração. Compartilhe com alguém que esteja passando exatamente pela mesma situação que você, ou que esteja precisando ouvir esta palavra, que esteja ferido e que possa entender que o Senhor está fazendo marcas na sua história para glorificar o nome dele. Eu quero orar pela tua vida e daqui a pouquinho eu leio o comentário de vocês, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, exaltando, bendizendo, adorando o Teu nome. Paizinho, eu quero unir a minha fé com cada um que neste momento
está, Senhor, colocando o seu pedido de oração nos comentários, que está, Senhor, direcionando a sua petição a Ti em nome de Jesus. Eu quero neste momento unir a minha fé a eles e clamar, Senhor, por aquilo que nós não podemos fazer. Senhor Deus, tem pessoas que neste momento estão enfrentando multidões de problemas, multidões de afrontas, multidões de difamação, multidões de calúnias, multidões de traições. Deus, mas esta pessoa não tem negado a fé, não tem negado o Teu nome, mesmo ferido, Senhor, por açoites que vieram de maneira injustas contra a sua vida, esta pessoa não tem retrocedido na caminhada. Deus, eu te peço, renova as forças dele agora, renova as forças dela agora, para que ela possa permanecer fiel a Ti dentro desta cadeia. Paizinho, eu quero clamar a Ti por esta vida que está vendo as portas se fecharem, que está vendo a prisão, Senhor, se fechar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, nós oramos assim como Paulo e Silas, e nós adoramos e temos certeza que o terremoto vai adentrar, o terremoto de poder, e as portas que estão fechadas irão se abrir, as prisões que se formaram irão cair, as correntes que prendem irão ser quebradas. Senhor, eu quero orar sobre esta vida que está enferma, Senhor, seja de dor, seja com caroços, seja, Senhor Jesus, com câncer, seja com AIDS ou qualquer outra enfermidade na pele, no músculo, nos nervos, nos ossos, no sangue, em nome de Jesus. Enfermidade, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, bata em retirada, bata em retirada, bata em retirada, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar esta pessoa que tem sido oprimida por vícios, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de vício sobre esta vida, sobre esta família, sobre esta casa. Essa casa será liberta agora para a glória de Deus. Vício no álcool, no cigarro, nas drogas, na pornografia, da prostituição, em nome de Jesus, que todo vício seja repreendido para a glória de Deus. Senhor, eu quero orar por esta pessoa que está pensando em desistir. A caminhada não tem sido fácil, Deus. Eu quero clamar, Senhor, por esta pessoa que tem enfrentado problemas e que tem dito que não suporta. Recebe aí, ó, da onde você está, um poder sobrenatural vindo de Deus, uma unção descendo sobre a tua vida, envolvendo o teu corpo e te capacitando para o ministério que Deus te chamou, para o chamado que Deus te deu. Deus manda te dizer que Ele te entregou talentos e Ele não abre mão da tua vida. Ele vai usar a tua voz, Ele vai te dar oportunidades de glorificar o nome dEle através do teu ministério. Não é tempo de desistir, porque Deus, Ele está te renovando hoje. Paizinho, eu quero orar sobre este casamento que está se desfazendo. Senhor, eu quero orar por esta pessoa que ainda está esperando em Ti, esperando, Senhor Jesus, Tu abençoar com um lar, com uma família. E eu quero abençoar a partir de agora esta aliança, tanto a aliança, Senhor, que Tu está preparando para esta pessoa, quanto esta aliança que está se desfazendo. Que toda a artimanha do inimigo caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Paizinho, abençoa o ventre desta mulher que tenta engravidar e não consegue, que tem sofrido de esterilidade. Paizinho, nós já temos testemunhos, Senhor, de pessoas que não podiam engravidar e que hoje estão esperando o seu milagre. E eu quero profetizar sobre a vida dela agora. Toca aí no teu ventre, em nome de Jesus. Você vai sentir o teu ventre esquentando neste momento. O poder de Deus está te visitando. Você vai gerar vida para a glória de Deus. Toda enfermidade que estava impedindo você de gerar vida, todo impossível, toda barreira, todo empecilho está caindo por terra agora. Senhor, eu quero te apresentar esta pessoa que está te clamando por uma porta de emprego. Deus, entra com a providência na vida dele, na vida dela. Enche, Senhor Jesus, esta pessoa com uma fé sobrenatural para ela alcançar aquilo que Tu tem para ela. Em nome de Jesus, eu profetizo a porta aberta, uma porta excelente. O Senhor abrirá para você passar e você vai glorificar o nome dele. Pai, eu quero apresentar a todos os seguidores da página. Eu quero apresentar a todos que estão deixando
deixando o seu pedido de oração. Eu quero apresentar, Senhor, cada pedido especificamente, Senhor. Tu conhece a necessidade do teu povo. Eu quero te apresentar cada um que tem, Senhor, clamado a ti neste momento junto comigo. Em nome de Jesus, eu profetizo a sua vitória para a glória de Deus. Que o Senhor, Ele abençoe poderosamente. Glória a Deus, aleluia.